E aí, irmã, e aí, irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com suas famílias, com suas alas, estacas, missões, unidades em geral? Eu espero que seja assim, que tudo esteja ótimo, tudo esteja maravilhoso. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, segundo o NEF, do capítulo 20 ao capítulo 25. Então, no capítulo 20, que podemos aprender? São usadas várias metáforas na quais fazem a mesma pergunta. Pode um homem, como o rei da Síria, ou qualquer outro governante, um monarca, um presidente, um líder, enfim, o imperador, ele pode prosperar contra Deus? É claro que não. O poder do homem é limitado e o do Pai Celestial é infinito. E também fala, são feitas várias advertências, como a hipocrisia, o orgulho e a idolatria. A gente já vê que desde aquele tempo existem esses problemas. O orgulho é algo que não agrada ao Senhor, porque é a grande pedra de tropeço para muitas pessoas. Foi a do inimigo, vamos falar isso mais daqui a pouco. A idolatria, que na época do Velho Testamento era comum, a de adorar outros deuses, mas que hoje está da pessoa adorar a si mesma, adorar, por exemplo, gente famosa, isso não agrada ao Pai Celestial. E a hipocrisia, que é muita gente que tenta fingir ser aquilo que não é e ainda fica querendo cobrar e julgar os outros. Mas nada disso agrada ao Pai Celestial. Então, Isaías também exalta o Senhor dos Exércitos. Sempre ele fala várias vezes, o Senhor dos Exércitos, o exército do Senhor. É o Pai Celestial que temos que procurar. No capítulo 21, fala que Jessé, pai de Davi, era seu, era seu pai e que Cristo era descendente de Davi aqui na terra, coisa que o homem cego de nascença reconheceu. Quando ele soube da presença do Senhor lá perto, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E devido à sua fé ele foi curado. Então, quando o cego disse isso, ele reconheceu a linhagem real de Jesus aqui na terra, que ele era descendente de Davi, o rei. Correto? Também fala sobre a coligação de Israel nos últimos dias, o estandarte. E o que seria esse estandarte? Esse estandarte é a obra missionária. Se você já viu o filme Um Estandarte para as Nações, filme que eu gosto demais, você deve ter se emocionado com a história dos primeiros missionários em cada continente, em cada parte do mundo, as provações e as dificuldades que eles tiveram que vencer e superar para poder dar efeito à obra missionária em todo lugar, como aqui na América do Sul, na África, na Europa, na Ásia, nas ilhas dos mares, enfim. E nós podemos aprender bastante com todos esses irmãos, como citados o irmão Walter de Spot, o coreano Kim Ho-dik, enfim. É um filme que vale muito a pena assistir, que eu de verdade recomendo, porque traz um espírito muito bom, traz um espírito muito forte para a gente poder se edificar. E podemos fazer nossa parte também na obra missionária, dando almoço para os missionários, dando referência, acompanhando os pesquisadores quando chegam na capela. Sempre vamos lembrar, o maior trabalho dos missionários é do portão para fora. Partir do portão para dentro é lá da capela é com a gente, certo? E nós podemos encontrar paz em Cristo. Ele mesmo disse: vós que estáis cansados, oprimidos, venha a mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, e por que devemos procurar? Porque Cristo julga em retidão. Os seus julgamentos são perfeitos, então nele encontramos paz. No capítulo 22 fala sobre o milênio, fala a respeito de louvor e ação de graças ao Senhor. Então nós no Inário a gente vê que tem uma parte dedicada para quê? Para hinos que são exatamente sobre isso, de louvor e ação de graças. Alguns hinos que eu gostaria de citar, o Conta as Bênçãos,
que fala a respeito, né, mesmo nas dificuldades, são muitas as bênçãos que a gente tem, que a gente recebe, com o braço forte, nossas vozes elevemos, esse é um grande louvor, que ele fala, nossas vozes elevemos, Deus dá valor. Outro hino também que eu recomendo é Jesus, minha luz. Numa das suas ele fala, Jesus, minha luz, eu não temerei, terei o seu... E assim, não lembro agora, perdão, tudo, a letra toda, mas vocês conhecem esse hino, é sempre muito bom cantar. E o hino é uma forma de oração ao Pai Celestial. Então nós devemos realmente cantar, não com a voz, não querer, se a gente brinca, né, fazer voz de trovão, tal, mas o mais importante, cantamos com o coração. No capítulo 23 fala, Babilônia, que é o mundo, cairá. Vamos ler, deixa eu achar aqui no capítulo 23, no versículo 3. E dei ordem aos meus santificados, quer dizer, os santos, e também chamei os meus valentes, pois minha ira não está sobre os que exultam com a minha majestade. Então, o Senhor protege seus membros, seus santificados, ou seja, as pessoas que procuram a Ele de todo o coração, poder, mente e força. Por isso que a igreja ressalta, a salvação e exaltação só vem através de Cristo. Então a gente deve procurar o Senhor sempre. Então, assim, quando houver a segunda vinda, nós sabemos que a terra será purificada. Então, o fim do mundo é isso. A terra vai acabar a iniquidade, vai acabar o pecado, vai acabar as coisas erradas, e aí só vai ficar o que é certo aqui na terra. E diz, mas que, porém, a ira do Senhor sempre vai estar acesa contra os iníquos, os que praticam o pecado e o castigo aos ímpios. E novamente aqui nesse capítulo ele fala, está ressaltando contra o orgulho. Então, irmãs e irmãos, a gente vê como o pecado do orgulho é uma coisa que desagrada e deixa nosso Pai Celestial muito triste. Aqui agora no capítulo 24 fala mais sobre o milênio, e fala que vai ser uma época de paz. E por que vai ser uma época de paz? Nós sabemos que só vai haver pessoas justas aqui na terra. Todos os justos de todas as épocas vão ressuscitar na manhã da primeira ressurreição, e nós sabemos aqui só vai haver as pessoas que durante o milênio na terra, os que vão herdar o reino celestial e os que vão herdar o reino terrestrial. E tal, depois a gente vai ver mais sobre isso, né, sobre o fim do milênio. E mais no capítulo 24 fala a respeito por que o inimigo foi expulso dos céus. Então, e quais são os motivos? Eu lembro de um meme que eu já até compartilhei lá nas minhas redes sociais que fala isso. E em aulas eu também já comentei. O que fez o inimigo ser expulso dos céus não foi beber, não foi usar droga, não foi nem mesmo adultério, mas tudo começou a dar errado porque ele queria tomar a honra do Pai. Ele queria até ajudar as pessoas, mas tinha que ser a maneira dele. E Cristo falou, não, Pai, toda a vida faça-se de acordo com a sua vontade, e não com a minha. E o inimigo, porém, ele queria, nenhuma alma se perderá, dá-me a tua honra. E isso, claro, não era o propósito do Pai Celestial, e por isso ele acabou sendo expulso dos céus. Então, sempre devemos nos lembrar disso. Existe um ótimo discurso que era do profeta Benson, que ele fez na Conferência Geral do ano de 1986, fala vários alertas sobre orgulho. O orgulho realmente é uma coisa que nos afasta do Pai Celestial. Tem pessoas que estão mais preocupadas se o salário dela é maior do que o dos outros, se esse realmente satisfaz as suas necessidades. Tem gente que quando sobe uma posição no emprego acha que tem o direito de ficar pisando, humilhando quem está abaixo delas, entre aspas, abaixo, seus subordinados. Tem gente que acha que pode ser orgulhoso porque tem um carro,
uma quantidade de dinheiro, alguma coisa. E, enfim, são milhares, melhor dizendo, até milhões de chances que uma pessoa cai, chance não, erros, ciladas que a pessoa cai no pecado do orgulho. Isso não agrada nem um pouco ao Senhor. A gente deve sempre se lembrar da humildade. O Senhor mesmo disse: todo aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isso é a parábola do publicano e o fariseu, vocês devem lembrar. E depois, o capítulo 24 ainda fala do fim do mundo, que é o fim da iniquidade, a gente já viu, e que nós temos que ter refúgio em Sião. Sião, a gente sabe, é a cidade que vai ser construída aqui nas Américas e que vai ser edificada para o Senhor. Então, e antes disso, o que pode ser Sião? A nossa estaca, nossa ala, na capela que frequentamos, mas principalmente a nossa casa, o nosso lar, a nossa família deve ser uma Sião. A gente deve fazer ser o nosso lar um refúgio contra as coisas do mundo. Nós temos que tomar cuidado. O que a gente deixa entrar dentro da nossa casa através da mídia, temos que controlar bastante para que coisas que afastam o espírito não entre dentro de nosso lar, e para que a gente assim possa continuar sendo abençoado pelo Espírito Santo do Senhor. E aí chegamos no capítulo 25, e aí, claro, o próprio Nefe, ele reconheceu que as palavras de Isaías não são fáceis de entender. E Isaías, ele fala, porque eles não, o povo que estava ali não conhecia o modo de profetizar dos judeus. Porém, no versículo 4, vamos ler agora um pouco dos versículos, que esse capítulo 25 é muito bom. No versículo 4 ele diz: portanto, ouvi, ó povo meu, que sois a casa de Israel, e escutai minhas palavras, pois ainda que as palavras de Isaías não vos sejam claras, são, não obstante, claras a todos os que estão cheios do espírito de profecia, ou seja, do Espírito do Senhor. Faço-vos, porém, uma profecia, segundo o Espírito que está em mim. Portanto, profetizarei de acordo com a clareza que está em mim, desde o tempo em que deixei Jerusalém com meu pai. Porque eis que minha alma se deleita em esclarecer o meu povo para que aprenda. Então, por mais complicado que possa ser entender as palavras de Isaías ou de algum outro profeta, nós temos que procurar o quê? Ter o Espírito do Senhor para que a gente possa poder entender e compreender cada uma de suas palavras. Pode parecer, eu vou dizer, gente, vocês vão dizer, irmã, você acha que é fácil? É claro que não é. Quando eu entrei na igreja, eu estranhava muita coisa, porque eu não estava acostumado, mas eu me esforcei bastante para que eu pudesse ter um entendimento e você humilde de dizer, claro que eu não sei todas as coisas. Cada leitura eu aprendo uma coisa nova, eu descubro uma coisa nova ou reaprendo algo que eu ainda não tinha ouvido, que há muito tempo eu não tinha escutado. Mas vale a pena. Então, nesse capítulo ainda Então, Nefe, ele deixa claro que as coisas são claras a todos que estão cheios do espírito de profecia, ou seja, do espírito que procuram a vontade do Senhor. Nesse capítulo também, mais uma vez, Nefe, ele testifica da missão de Cristo aqui na terra. Ele profetizou sobre a crucificação e a ressurreição de Cristo, ou seja, Nefe, mais uma vez, testificou sobre a expiação de Cristo, no jardim do Getsemane e também depois lá na cruz. Fala sobre Ele também agora também gostaria de citar um livro que acredito que é recomendável em todas as missões a ler, e quem não lê eu recomendo demais ler, que vai te ajudar muito a entender, porque fala a famosa frase, uma obra maravilhosa e um assombro. Esse livro também, que leva o mesmo nome, ele foi feito pelo Adeli Grant Richards. Ele, durante a missão, me ajudou.
Muitas pessoas perguntam, mas por que vocês estão falando de Cristo para mim, se eu já aceitei Cristo no meu coração? Por que tem tanto condenado aí e vocês não levam a palavra a eles? Por que muitas pessoas perguntam, por que nós levamos o Evangelho a todas as pessoas? E nesse livro o Helder esclarece, porque nós acreditamos num Evangelho restaurado. As outras igrejas falam de Cristo? Falam. Pelo menos a grande maioria fala. As outras igrejas falam coisas bonitas? É claro que falam. Mas toda a verdade nós vamos encontrar aqui. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós vamos encontrar o Evangelho completo. Temos profeta vivo, temos as Escrituras, além da Bíblia, temos o livro de Mórmon, temos a Pérola de Grande Valor e do Tene Convênios, a Bíblia, temos a verdadeira interpretação, que é claro, isso me ajudou e continua me ajudando bastante, e é fundamental a gente conhecer o Evangelho. Então, irmãos, tenham esse livro. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia de novo. E principalmente você, jovem que estiver se preparando para a missão, tenha esse livro já em mãos e comece a ler. Ou no seu aplicativo, claro. E Nefe também nesse capítulo ele deixa mais uma vez bem claro que a salvação vem só por meio de Cristo. Nós vemos que o nome da igreja é o que? A Igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Joseph Smith, não é a igreja de um profeta, não é a igreja de Moisés. Por quê? Porque a salvação vem somente por meio dele, como a gente vê lá no Novo Testamento, né? Que somente é através de Cristo que a gente vai ser salvo. Aí agora vamos ler agora no capítulo 25, ou ver o capítulo 23. Muitas pessoas também querem até fazer polêmica, porque, mas na Bíblia diz que a gente já está salvo pela graça, mas Paulo falou que a gente não pode pecar só porque a gente está por debaixo da graça, a gente também deve nos esforçar. E aqui no versículo 23 ele fala, pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Então não basta só a gente, mas eu acredito em Cristo. Cristo é o Filho de Deus, exato. Mas mesmo o inimigo e os seus seguidores que foram expulsos lá do céu, mesmo eles sabem que Cristo é o Filho de Deus, que é o Salvador, que é o Salvador e Redentor da humanidade. Como até uma irmã brincou dizendo, eles não são convertidos, eles são convencidos. E nós estamos sendo convertidos ou estamos sendo só convencidos disso? Então a gente deve levar isso em consideração. A gente está abaixo da graça, é claro, mas porém a graça e as bênçãos só virão se nos esforçarmos. Então temos que tomar cuidado com isso. Depois no versículo 25, pois com essa finalidade a lei foi dada. Portanto, a lei tornou-se morta para nós e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. A lei que eles tinham nessa época, claro, o Cristo ainda não tinha vindo aqui na Terra, faltava mais de 500 anos, eles guardavam a lei de Moisés, que foi a lei preparatória para a lei de Cristo, correto? Mas ele fala, mas mesmo assim, que nós vamos ser vivificados em Cristo, e porém faz uma ressalva, contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. Então, temos que vigiar e orar, continuar e obedecendo. De aí agora vem o versículo clássico, que fala, e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então esse versículo
acho que não tem nem muito o que dizer, né? Quer dizer, ter a gente tem, mas ele fala, falamos de Cristo, regozijamos em Cristo. Somente em Cristo nós temos paz, nós temos liberdade, nós temos prosperidade. Já comentamos aqui no canal. Basta ver como está a vida de pessoas que decidem se afastar do Evangelho, pessoas que estão com sua vida devastada, que estão com sua vida destruída. Eu já tive até a triste experiência de ver pessoas que decidiram escolher o caminho do mundo e algumas dessas pessoas, inclusive, já até faleceram. Então, realmente é muito triste o estado de pessoas que se deixam levar pelo mundo. Ao passo que eu vi pessoas também, algumas já até falecidas, que mesmo por mais que elas passassem por provação, mais elas ficavam firmes e mais elas tinham o Espírito do Senhor, e a gente, só de estar perto, a gente sentiu uma paz muito grande. Então a gente vê como as bênçãos são infinitas. Mesmo que a gente esteja passando por provação, mas a gente pode estar cheio do Espírito do Senhor. E finalizando, a gente aqui no versículo 29, ele também vai. Porque esse irmão deve estar, por que eu estou lendo? Porque vale a pena. Né? Meu presente de missão costumava dizer, meu primeiro eu tive dois, presente Wallace, sempre dizia, repetição traz convicção. E aqui no 29 ele fala, e agora eis que vos digo que o caminho reto é acreditar em Cristo e não o negar. E Cristo é o Santo de Israel. Deveis, portanto, inclinar-vos diante dele e adorá-lo com todo o vosso poder, mente e força, e com toda a vossa alma. E se assim o fizerdes, de modo algum sereis rejeitados. Então nós temos que crer em Cristo. E qual é o... Vou citar mais um hino, adivinha qual é o hino que me veio à mente quando eu estava aí estudando? É esse mesmo, se você pensou no hino 66, creio em Cristo, foi exatamente esse que eu pensei. Que ele fala, creio em Cristo, é ele meu ser, por ele irei no céu viver. E assim vai. Então, esse é o estudo de hoje, eu espero que vocês realmente gostem, apreciem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que me ajuda bastante. Deixa seu like, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos. E como eu sempre peço, também consulte seu professor ou professora e o seu presidente da escola dominical. Então, espero que vocês gostem bastante, apreciem e agradeço pela sua paciência de me ouvir até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.